Amados irmãos, amadas irmãs, a igreja celebra hoje o dia de São Mateus Evangelista e nós não poderíamos passar em branco nessa data de hoje. Então, vamos escutar um pouco daquilo que nós temos e sabemos a história desse importante apóstolo. Então, primeiro ponto, ele foi um dos 12 e nós encontramos referências sobre ele em todos os evangelhos. O seu nome, Mateus, quer dizer dom de Deus. Se você conhece alguém com este nome, né, você pode e deve dizer que você é um dom de Deus, né? A partir da etimologia, do hebraico. O primeiro evangelho canônico que tem o seu nome apresenta no elenco dos 12, com a qualificação clara, o publicano. É o outro nome que ele recebe, né? Desta forma, ele é identificado com um homem sentado no banco dos impostos, que Jesus chama ao seu seguimento. É o evangelho que nós meditamos hoje. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e seguiu. Também Marcos e Lucas narram a chamada do homem sentado no posto de cobrança, mas chamam Levi, é o outro nome de Mateus. Para imaginar o cenário descrito em Mateus 9,19, é suficiente recordar a magnífica tela de Caravaggio, conservada em Roma, na igreja de São Luís dos Franceses. Nos evangelhos sobressai um ulterior pormenor biográfico. No trecho que precede imediatamente a narração da chamada, é referindo um milagre realizado por Jesus em Cafarnaum, e é mencionada a proximidade do Mar da Galileia, isto é, o lago de Tiberíades. Disto pode-se deduzir que Mateus desempenhasse a função de cobrador em Cafarnaum, situada precisamente à beira-mar, onde Jesus era hóspede fixo na casa de Pedro. Com base nestas simples constatações que resultam do Evangelho, podemos fazer algumas reflexões. A primeira é que Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos um homem, que, segundo as concepções em vigor na Israel daquele tempo, era considerado um público pecador. De fato, Mateus só administrava dinheiro considerado impuro devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas colaborava também com uma autoridade estrangeira odiosamente ávida, cujos tributos podiam ser determinados também de modo arbitrário. Por esses motivos, mais de uma vez, os evangelhos falam unitariamente de publicanos e pecadores, de publicanos e prostitutas. Além disso, eles veem nos publicanos um exemplo de mesquinhez, e mencionam um deles, Zaqueu, como chefe dos publicanos e rico. Enquanto a opinião popular os associava a ladrões, injustos, adúlteros, ressaltando o primeiro dado, com base nestes elementos. Jesus não excluiu ninguém da própria amizade. Ao contrário, precisamente porque se encontra à mesa em casa de Mateus Levi, em resposta a quem falava de escândalo pelo fato de ele frequentar companhias pouco recomendáveis, pronuncia a importante declaração: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O bom anúncio do Evangelho consiste precisamente nisto, na oferenda da graça de Deus ao pecador, no outro texto com a célebre parábola do fariseu e do publicano, que foram ao templo para rezar. Jesus indica exclusivamente o anônimo publicano como exemplo apreciável de confiança humilde na misericórdia divina. Enquanto o fariseu se vangloria da própria perfeição moral, o cobrador de impostos nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem de piedade de mim que sou pecador. E Jesus comenta: digo-vos, este voltou justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos propõem-nos um verdadeiro e próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar entrever os seus maravilhosos efeitos na própria existência. Em relação a isto, São João Crisóstomo faz uma significativa anotação. Ele observa que só na narração de algumas chamadas se menciona o trabalho que as pessoas em questão desempenhavam. Pedro, André, Tiago e João são chamados quando estão a pescar. Mateus, precisamente, quando cobre os impostos. Trata-se de trabalhos de pouca importância, comenta Crisóstomo, porque não há nada mais detestável do que um cobrador de impostos e nada de mais comum do que a pesca. A chamada de Jesus chega, portanto, também a pessoas de baixo nível social, enquanto desempenham o trabalho cotidiano. Outra reflexão que provém da narração evangélica é que a chamada de Jesus
Mateus responde imediatamente. Ele levantou-se e seguiu. A condensação da frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder à chamada. Isto significava para ele o abandono de todas as coisas, sobretudo do que lhe garantia uma fonte de lucro seguro. Mesmo se muitas vezes injusto e desonesto, evidentemente Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. Intuiu-se facilmente a aplicação ao presente. Também hoje não é admissível o apego a coisas incompatíveis com o seguimento de Jesus, como é o caso das riquezas desonestas. Certa vez ele disse sem meio termos: se queres ser perfeito, vai vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi precisamente isto que Mateus fez. Levantou-se e seguiu. Neste levantar-se, é legítimo ver o abandono de uma situação de pecado e, ao mesmo tempo, a adesão consciente a uma existência nova, reta, na comunhão com Jesus. Por fim, recordamos que a tradição da Igreja Antiga concorda na atribuição a Mateus da paternidade do primeiro evangelho. Isto já acontece a partir de Papias, bispo de Herápolis, na Frígia, por volta do ano 130. Ele escreve: Mateus reuniu as palavras em língua hebraica e cada um as interpelou como podia. O historiador Eusébio acrescenta esta notícia: Mateus, que primeiro tinha pregado aos hebreus quando decidiu ir também a outros povos, escreveu na sua língua materna o evangelho por ele anunciado. Assim procurou substituir com a escrita, junto daqueles dos quais se separava, aquilo que eles perdiam com sua partida. Já não temos o evangelho escrito por Mateus em hebraico ou aramaico, mas o evangelho grego, que ainda continuamos a ouvir, de certa forma, a voz persuasiva do Mateus publicano, que tendo se tornado apóstolo, continua a anunciar-nos a misericórdia salvadora de Deus, e ouvimos esta mensagem de São Mateus. Meditamos-la sempre de novo para aprender também nós a levantar-nos e seguir Jesus com determinação. Então, nós escutamos um pouquinho da história de São Mateus, a sua vida, a partir dos textos que o Papa Bento deixou para cada um de nós. Então, vamos valorizar, amar cada vez mais esse primeiro evangelho, que é tão fundamental para a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Mateus, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.